Não tinha que colocar aquilo no cenário, eu coloquei um gato aqui. E olha, eu fiz exame de sangue essa semana e descobri que eu sou alérgico a gatos. Até hoje eu não sabia que eu era alérgico a gatos. E olha, alérgico nível 4.9 de uma escala de 1 a 6. A partir do 5 a pessoa vai para o hospital e eu nem sabia. E ó, já encontrei um monte de gato por aí. Ó, vamos falar agora sobre o anúncio do Haddad, o mercado e o Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro voltou. Flopou, não foi quase ninguém no aeroporto, não foi quase ninguém lá na recepção no PL, ali na sede do Partido Liberal, e o Bolsonaro resolveu falar para a imprensa. Ele achou que seria manchete em todos os veículos de mídia e tudo mais, realmente foi por cerca de 2 horas. Logo depois, o Haddad fez o anúncio do novo arcabouço fiscal, que é o que todo mundo estava esperando, e aquilo jogou o Bolsonaro lá para a notinha de rodapé. O G1 simplesmente omitiu o Bolsonaro. Você ia lá no site do maior portal da Globo, não tinha mais Bolsonaro, porque o mercado se animou. A bolsa subiu, chegou a subir 2%, o dólar caiu, baixou de 5,10. Vamos lembrar, o dólar chegou a 5,40, 5 e tanto. Durante o governo Bolsonaro chegou a 5,80, já se falava em dólar a R$6. Agora, abaixo de 5,10 porque o mercado gostou da proposta do Haddad. O Centrão também achou a proposta do Haddad factível, foi a palavra que usaram, quer dizer, uma proposta que dá para aprovar. Foi surpresa, viu? O Lula não tem maioria na Câmara dos Deputados e o Arthur Lira tá travando batalhas nas últimas semanas de bastidores do Arthur Lira com o Senado e com o Lula, que são batalhas fortíssimas acontecendo. E, no meio dessas batalhas, o pessoal do Arthur Lira, da Câmara, fala, dá para aprovar isso aí sim, foi uma surpresa. Então, isso tudo contribuiu para que o Bolsonaro fosse completamente esquecido. A única coisa que o Bolsonaro fez, que conseguiu assim viralizar, foi que ele, num trecho da entrevista lá que ele deu, não foi entrevista, né? Foi um monólogo que ele deu, porque ele não deixa ninguém fazer pergunta. Ele disse que o Lula negou o carro blindado para ele, e aí começou a ligar o Lula ao PCC, falar de ameaças do PCC, falar que ele tá contra o crime organizado e tal. E boa parte da mídia começou a noticiar isso. Inclusive colocando ali o vídeo e tal, e as pessoas vinham aquele vídeo e pensavam, caramba, primeiro, o Lula não deu um carro blindado pro Bolsonaro, que coisa. E segundo, a associação que ele fazia ao PCC. Aí, o que aconteceu? Logo depois veio a informação de que o Bolsonaro, quando era presidente, também negou carro blindado ao Lula. Inclusive teve um evento que foi a posse do Bruno Dantas como presidente do TCU. O que aconteceu? Naquele evento estavam ministros do STF, estava o ex-presidente Lula, o ex-presidente Sarney, a ex-presidenta Dilma e a segurança que era feita pelo Palácio do Planalto simplesmente deixou todo mundo na mão de última hora, porque tinha um ministro do Bolsonaro que ia comparecer, na verdade não era o ministro, era o vice-presidente Mourão, acabou não indo, sabe o que aconteceu? Ficou o evento quase sem segurança de última hora. Era isso que o governo Bolsonaro fazia com os outros, além de não ceder carro blindado nem nada. Aí agora ele volta e toda a grande mídia começou a dar sem falar que ex-presidente não tem direito a carro blindado. Bolsonaro que pegue o dinheiro aí que ele roubou e pague. Tem um salário de 100 mil aí, ele que pague carro blindado para ele. Pois bem, mas isso durou, eu vou falar mesmo, isso aí durou o quê? 2 horas? 3 no máximo. Depois disso, todo mundo esqueceu que o Bolsonaro existia e passaram aos elogios para Haddad. Eu vou falar uma coisa. Olha, eu eu vivi para ver o Noblar, a Miriam Leitão e boa parte lá daqueles comentaristas que odiavam o Lula, elogiando o Lula, elogiando o Haddad. Olha, o Noblar e a Miriam Leitão passaram a ser dos maiores defensores do Lula. Reinaldo Azevedo, um dos maiores defensores do Lula. Marco Antônio Villa defendendo o Lula. Caramba, que coisa, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Pois bem, eu vou te explicar aqui o arcabouço fiscal que o Haddad anunciou e por que o mercado financeiro gostou tanto, por que o Centrão gostou tanto, por que a grande imprensa aí, a velha imprensa gostou tanto, e eu vou te explicar primeiro o que é um arcabouço, porque eu vi muita gente, o que é um arcabouço? Isso aqui é um arcabouço. Arcabouço é um esqueleto, em outras palavras, essa parte aí do esqueleto. Pois bem, o arcabouço fiscal é o seguinte, o Brasil, como qualquer outro país, pode ter déficit ou superávit.
Déficit é quando o país gasta mais do que arrecada. Então imagina que tudo que você compra tem imposto ali no meio. Então você comprou um celular, tem uma porcentagem ali de imposto. Você comprou água, tem uma porcentagem de imposto. Você está pagando a internet aí para ver o vídeo, uma porcentagem do preço é imposto. Gasolina, tudo tem imposto. Agora você imagina que imposto é arrecadação do Estado. Mas o Estado também gasta. Tem muita despesa, tem muito investimento. Ok. Se o Estado começar a gastar mais do que arrecada, tem déficit. Isso os economistas não gostam, porque se tem déficit, então o Estado vai ficar sem dinheiro para pagar a dívida pública. E a dívida pública é dinheiro que vai direto para os bancos. Então o Estado tem que ter superávit. Superávit é quando arrecada mais do que gasta. Porque está arrecadando muito, sobra mais dinheiro. E aí a gente está falando de um país com 220 milhões de habitantes, estamos falando aí de bilhões, dezenas de bilhões de reais. Sobra mais dinheiro para pagar juros da dívida para os bancos. Vamos lembrar que a dívida pública do Brasil não tem auditoria. Não tem auditoria é o seguinte, esses bancos são conhecidos aí por fraudar desde sempre documentos. Você viu aí o caso Americanas, o tanto de documento fraudado, outras empresas aí também tiveram a mesma coisa. Agora imagina o que é feito no âmbito de dívida pública, que é dinheiro público, que muitas vezes não tem fiscalização, ou quem fiscaliza pode ser corrompido, e aí você pega, olha, eu tenho tantos títulos da dívida pública, vamos supor, eu tenho 10 milhões de títulos da dívida pública. Agora eu tenho 12, faz uma fraude. Principalmente nos anos 70, 80 e 90, isso era recorrente. Nunca foi feita uma auditoria. Então, tudo que você compra e serviços que você aí assina e tudo mais, tem imposto. Mas a metade da arrecadação vai para pagar os juros da dívida. É dinheiro direto para os banqueiros. Quem decide o quanto a gente paga é o Banco Central. Hoje o presidente do Banco Central é um bolsominion. Os juros estão em 13,75%, a maior taxa de juros do mundo. Cada porcento da dívida, da taxa de Selic, representa aí um gasto para o governo de algumas dezenas de bilhões de reais a mais, ou seja, dinheiro que podia ir para saúde, educação, moradia, investimento, geração de emprego. Pense no que quer que seja de investimento federal, não vai, porque vai direto para os bancos. Então, o Banco Central começou a fazer chantagem com o Lula mantendo os juros altos. Para falar, o governo agora vai ter que dar um jeito de arrecadar muito, porque está gastando muito. Como é que está gastando? Dando dinheiro para banqueiro. Antigamente, o Banco Central não era independente, lembra disso? O Banco Central era vinculado ao governo federal. Então o Lula ligava para o presidente do Banco Central e falava, ó, baixa os juros aí. Ou o ministro da Economia ligava e falava, ó, baixa aí os juros. A gente está gastando demais dando dinheiro para banqueiro, a gente precisa ter superávit. A gente precisa, ou seja, arrecadar mais do que gasta. Quer cortar gasto? Só baixar os juros. Baixa aí 2 pontinhos na taxa de juros, você está economizando centenas de bilhões de reais. Ok. Hoje não. Hoje é um bolsominion que está contra o governo, então ele manteve alto. Ele mantendo alto, o governo Lula é obrigado aqui a arrecadar muito. A Haddad falou, não vamos aumentar imposto, mas vamos fazer aqui, mudar a regra do teto de gastos. O teto de gastos foi a PEC do fim do mundo, o golpe de 2016, entre outras coisas, foi para isso. O Temer aprovou o teto de gastos, que limitava por 20 anos todos os investimentos em saúde, educação, moradia, em tudo que é bom para o povo, limitava. A única coisa que não tem limite é pagar para banqueiro. Isso não tem limite no Brasil. O resto está limitado ao crescimento do PIB e à inflação. Só isso. Se o PIB não crescer, vai ficar só pela inflação. Se diminuir no ano, não pode aumentar no outro para compensar. É isso. Ou seja, cada vez mais os serviços vão piorando. É o que aconteceu desde o golpe. Todo mundo percebeu isso. Ok, é o que acontece. O Haddad vai mudar a regra. Ele vai falar o seguinte, ó, de agora em diante vai ter meta para o superávit primário, ou seja, vai ter meta de porcentagem para quanto o governo tem que arrecadar mais do que gasta. O mercado financeiro adora isso. Opa, vai arrecadar mais dinheiro para a gente. Só que aí o Haddad colocou o seguinte, olha, 70% do que a gente arrecadar mais do que gasta vai ser usado da maneira que a gente quiser. Os outros 30% para abater a dívida. Os bancos falam, opa, 30% vai para a gente. Mas a Haddad conseguiu colocar 70% para ir para o governo, ou seja, para o governo poder investir, gastar da maneira que bem entender. E vai ter uma banda para essa meta. O que é uma banda, Thiago? Em economiquez, banda é o seguinte, é tudo que tem um piso e um teto. Vou te dar um exemplo, você deve estar acostumado com a inflação. Se você já viu alguma notícia aí de economia, fala, olha,
a meta da inflação é de 4 a 6% esse ano. Você já deve ter visto isso. É uma banda, vai de 4 a 6%. Estando entre 4 a 6 está na meta. Só estou te dando um exemplo, desse ano não são esses números. Estando entre 4 a 6 está na meta. Se tiver abaixo de 4, tá abaixo, não deveria estar. Se estiver acima é porque está alta demais. Pois bem, vai ter também uma banda com meta para o déficit ou superávit primário. Esse ano a meta é ter déficit, é gastar apenas 0,25% a 0,75% a mais do que vai arrecadar. Se o governo Lula conseguir fazer isso, vai bater a meta. Batendo a meta, o governo Lula vai conseguir mais dinheiro para arrecadar. É assim que vai funcionar. Os bancos gostaram porque é uma maneira que o Lula consegue manter a economia girando, que é bom para todo mundo, e é uma maneira que os bancos continuam ganhando dinheiro. Não da maneira que era com o teto de gastos, mas não cortou ali de uma vez para os bancos. O Centrão gostou porque se os bancos... Você tem que entender, quem manda no Centrão são os banqueiros, tá? Tem um áudio de 2021 que era do presidente do BTG Pactual, que é o André Esteves. Ele estava falando com alguns alunos ali do Júnior, do banco dele. Júnior quer dizer é gente que acabou de entrar na carreira. Ok, na carreira de economista do banco. Tá. Aí ele falava o seguinte, olha, desculpa que eu me atrasei, é que o Arthur Lira acabou de me ligar para perguntar o que fazer porque o Paulo Guedes está querendo se demitir. Paulo Guedes era o ministro da Economia. O ministro da Economia estava para se demitir. Eu lembro que fazia vídeo nessa época sobre isso. O Arthur Lira ligou pro dono do BTG Pactual para saber o que eu faço. Eu empurro o impeachment do Bolsonaro se Paulo Guedes se demitir ou não? Era isso. A gente põe o governo abaixo ou não? Ele pergunta pro banqueiro. O chefe é o banqueiro. O deputado fala que tem poder, não. Quem manda no deputado é o banqueiro. Então se o banqueiro tá falando, opa, tá bom, os deputados entram e falam, tá bom. E aí os críticos ao Lula ficam assim, ó. Olha, vai ser muito... Eu tô curioso para ver o que a Vera Magalhães vai escrever. Mas a Eliane Cantanhede. Tô curiosíssimo. Merval Pereira, o que eles vão conseguir criticar aí? Porque todo mundo elogiou, a bolsa subiu, o dólar caiu, todo mundo feliz. E uma maneira que vai conseguir manter os benefícios sociais, vai conseguir ampliar os mais médicos, vai conseguir fazer o novo PAC, que ainda não tem nome, né? O Lula falou pro Paulo Pimenta, ó, vê aí um nome bom, um nome legal pro PAC. Até pensei, pô, tinha que ser alguma coisa com reconstrução, reconstruir o Brasil, para que a pessoa que lembrar do nome, PAC não significava nada, imagina, reconstrução, alguma coisa assim, a pessoa sabe, o Lula está reconstruindo o que o Bolsonaro destruiu. Pois bem, mas voltando ao tema, vai ter dinheiro para isso. Então, o Lula, na verdade o Haddad, conseguiu ali um meio termo que todo mundo ficou feliz. Aí, e o Bolsonaro ficou em notinha de rodapé, porque o que acontece é que quando o mercado se empolga, sabe o que acontece? Os jornalistas da grande mídia falam que sempre eles têm o lado de quem paga o patrão deles. Quem paga o patrão deles? O mercado financeiro. Sabe que todo anúncio de banco que você vê aí, você vê vários nesses canais de notícias e também nos canais de TV aberta e rádios por aí afora. Esses anúncios são muito bem pagos, muito acima do valor de mercado, exatamente para eles conseguirem manter a opinião dos jornais e dos noticiários da maneira que eles querem. Por isso que você vê em alguns canais, quando falava de reforma da Previdência, eram 5 economistas que eram a favor, não parecia um contra. Por quê? Porque os banqueiros eram a favor. Por isso que você vê que quando eles querem empurrar alguma coisa, deixar o Lula contra as cordas, todos os canais vão lá. E aí os jornalistas não têm escrúpulos nenhum, alguns deles, em mentir, em distorcer informação, em engolir um monte de armação, como fizeram aí. No caso do Moro e do PCC, só para dar um exemplo aí. E a grande mídia nem ligou, assim, velocidade máxima. A fábrica de mentiras, nem de mentiras, a fábrica de ódio contra o PT. Não ligou. Ficou alguns dias, aí deu uma parada. Aí, veremos. O Lula está numa articulação de bastidores muito importante, que é para derrubar o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ou o presidente do Banco Central, que é um bolsominion. Eu ia citar umas coisas aqui, falar umas palavras, mas vou fazer com que o meu advogado não fique estressado. O Campos Neto é um bolsominion, ele é presidente do Banco Central, ele está jogando contra a economia e ele está tentando fazer uma chantagem no governo Lula. Então, o que está acontecendo? Usando a taxa de juros. O Lula já está articulando com os senadores, o Rodrigo Pacheco já falou publicamente que ele vai dar uma chamada aí no Campos Neto, se não,
vai colocar o impeachment na pauta. A Gleisi já falou no primeiro mês, falou, ó, não tem essa de, é intocável. Não, a gente põe o impeachment dele sim na pauta, vai entrar na pauta. Ou ele começa a trabalhar pró-Brasil, ou seja, pro Brasil, ou cai o bolsominion do Banco Central. A Gleisi foi bem, já chegou na voadora, assim que eu gosto, tem que chegar na voadora com o bolsominion. O Lula tá fazendo articulação de bastidores. O Lula não chega na voadora. O Lula vai lá, calminho, você não fica nem sabendo. Ele faz articulação de bastidores, que também envolve. Envolve o Senado? Envolve. Mas quem manda no Senado? O Centrão. Quem manda no Centrão? Acabei de falar. Quem tá acima? Mercado financeiro. Então envolve esse pessoal aí, que é articulação para derrubar o Campos Neto ou para que ele baixe a taxa de juros. E o Haddad já anunciou, ó, pelo menos 2 pontos percentuais a menos ainda esse ano na taxa de juros. Ainda será a maior taxa de juros do mundo, ainda será criminosa. Num país sério, essa taxa de juros iria cair assim rapidamente de 13,75% para 8%, 7%. O Haddad está falando em 11,75%, que é um negócio assim, escândalo, para tentar convencer esses malditos do mercado financeiro. Falo, ó, temos aí 3 anos e 6 meses para a próxima eleição, saiba, ó, temos que eleger uma bancada de esquerda, porque, olha, esse pessoal não quer largar a teta, esse pessoal do mercado financeiro. É pior que corrupção de político, é pior que tudo que você puder imaginar, o tanto que eles sugam, as centenas de bilhões de reais que eles sugam todos os anos, é um negócio assim escandaloso, e passa batido porque quem deveria denunciar isso tá levando muito deles para não fazê-lo. Ó, peço aí sua inscrição no canal, falou!